Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 13 de abril de 2022. Nós estamos na quarta-feira da Semana Santa, tá? O santo do dia é São Martinho I, cor litúrgica é a roxa, cor litúrgica roxo, tá? Muito bem, gente. Estou fazendo, então, para esta Semana Santa, um período de reflexões a partir do livro da beata Ana Catarina Emmerich, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, tá? Eu vou ler um pequeno trecho, poucas palavras, de São João Paulo II a respeito desse livro, tá? Então, eu espero que você não seja novo no canal, mas se você for, seja bem-vindo, tá? Esse canal não visa curtidas, likes, você pode compartilhar, né? De vez em quando faço uns pitacos bem fora da realidade, peço desculpas, né? Mas também, geralmente eu tento apresentar materiais, obras da linha católica, tá? Não sou católica xiita, inclusive talvez eu vou fazer um adendo aqui de um pitaco. Tem um canal no Instagram que eu acompanho, não vou citar porque eu acredito na conversão das pessoas. Tem um canal que eu gostava muito no Instagram de segui-los. Tinha um layout bacana, conteúdo bacana, e do nada eles começaram a atacar o Papa Emérito Bento XVI, chamando de maçom, falando inclusive para evitarmos de que não contribuíssemos com a, se não me engano, com a coleta da campanha da fraternidade que foi nesse domingo de Ramos, porque na verdade a campanha da fraternidade tem início na quarta-feira de cinzas e vai praticamente todo o período quaresmal, sendo que a coleta nacional é no domingo de Ramos, para atender algumas projetos da igreja. E a pessoa descascou essa situação e depois eu fui ver melhor os posts, porque eu achei estranho, né? Era um canal que eu acompanhava e a pessoa realmente virou aqueles católicos que eu não sei o que aconteceu, se andou vendo vídeo de teoria da conspiração. Então, olha, eu vou dizer um negócio do meu testemunho. Eu já vi muito, sofri muito, principalmente no período do ano eleitoral, isso há 4 anos atrás, quando o Bolsonaro ia se candidatar a presidente e ganhou no ano seguinte. Então foi um ano muito difícil, porque são coisas que eu não sabia. Então, até 4 anos, mais de 4 anos atrás, eu estava com outra coisa na cabeça, renunciei a muitas situações. Quando eu acho que estou em terreno sólido, eu vejo que as coisas podem piorar, né? Então, e tanto é que pioraram mesmo, porque metade do que foi falado, aliás, não metade, 80% do que esses canais de teoria da conspiração falaram, já aconteceu, vão acontecer, está para acontecer muito. Qual que é? Por exemplo, o tal de ser chipado. Não, não é ser chipado, você ser chipado com a tua namorada, com aquele crush. Não, 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 não. É ter um chip mesmo em que sua mão vai poder pagar o chip de cartão de crédito. Isso já é uma realidade na Holanda. A Holanda já não tem religião, eles não acreditam mais em nada. Aceitam fumar maconha, um monte de coisa, só você ver como é que tá lá, tá? Isso é uma realidade na Holanda, nos Países Baixos. E aí eu vi um noticiário da BBC, e não é só a BBC Brasil, outros canais de notícia mais séria, falando do chip na mão. Controle, né? Várias outras coisas já aconteceram, entendeu? Então, só que assim, gente, às vezes a gente tem que passar. O que que acontece? Quando eu ouço uma notícia dessas, eu prefiro sofrer eu sozinha. Tá? Eu prefiro sofrer eu sozinha. Aquela época foi difícil porque meus pitacos eram super esquisitos. Então, se você tem que ver, por exemplo, a data do que eu falei. Porque eu tenho esse canal eu eliminei o que tinha antes, que era
shows e tudo que eu participava. Eu tenho canal faz tempo, do YouTube, né? Mas o conteúdo, ele foi modificado, então todo o conteúdo para a parte de liturgia que eu preparei iniciou-se em 2018, tá? Tomei coragem, fiz. Primeiro era só liturgia, depois eu dei os pitacos para desopilar o fígado e tem sido assim, na medida do possível, né? E como eu sempre falo, mantenho ainda essa posição, esse posicionamento de não querer likes, curtidas, você não é obrigado a isso. Eu estou realmente na contramão, eu não monetizo esse canal, por quê? Eu prefiro ficar na moita. Comentários estão desativados, porque eu já ouvi muita gracinha, muita bobeira. Na época do Bolsonaro, antes, né, nas eleições, teve um engraçadinho aqui que nem para usar a cara dele usou o canal dele, que era de publicar obras católicas e quis dar aula para mim dizendo que a esquerda, só faltou dizer que a esquerda é o demônio. Sim, eu até concordo, né? Fez um discurso para mim, só que quem me conhece, cara, eu sou formada em história, tá? Pela Universidade Federal do Paraná. O maior berço esquerdista, petista é lá. Eu não me tornei esquerdista nem petista, mas quase que fazem uma lavagem cerebral na cabeça, né? Por outro lado, não adianta vir dar lição de moral para mim. Porque no final é aquilo que eu falei esses dias num áudio. Todos eles, seja Lula, seja Bolsonaro, que infelizmente, né, a coisa tá meio incerta, o Lula pode ganhar. Por outro lado, nenhum nem outro, eles vão seguir as diretrizes do partido? Vão, mas eles vão implementar o quê? A política neoliberal, a ideologia neoliberal. E isso é pior do que tudo. E a ideologia neoliberal está atrelada à agenda global, seus burros. Se é isso que você quer ouvir. Então vai se informar primeiro. Antes de entrar numa briga entre esquerda e direita, tá? É necessário entendermos o que é a ideologia neoliberal, que está atrelada à agenda global, que tem a ver com a teoria da conspiração, que nós estamos vivendo a ideologia neoliberal desde os tempos de Fernando Henrique Cardoso, 1994, beleza? Então tem gente que nem nasceu nessa época e está falando abobrinha. Isso está sendo implementado. E tem várias situações. Essa questão da ideologia neoliberal está entrando também na questão educacional e isto pode estar inculcando outras situações. E no final, eles querem fazer uma homogeneização, basicamente, de todas as estruturas públicas, via política, nos moldes que eles querem. Por exemplo, CLT. Tem gente que nem trabalha e fica peitando o povo aqui nas internet, né? A CLT brasileira, a Consolidação de Leis Trabalhistas, em que a maioria está sujeito, ele veio do berço dos ideais de Getúlio Vargas. Não foi um bom governante, foi populista, quis dar uma de ditador, flertou com o nazismo e com o fascismo italiano, foi pego pelo pescoço pelos Estados Unidos, porque o Brasil não poderia se tornar parte do eixo totalitário, tá? Não, como eu falei, não foi um bom governo, mas por conta de Getúlio Vargas, nós temos a melhor, digamos assim, o que ele pensou para o trabalhador brasileiro não tem igual fora do Brasil. E o que acontece? Uma das coisas que a política e ideologia neoliberal quer, porque ela tem outras coisas aí, tá? Na educação, etc, etc, é o quê? Acabar com a CLT de uma vez, nos fazer viver com um INSS pior do que você está achando que vai viver, pior, atrelado a bancos, porque aí eles vão forçar a gente a criar os PGBL e VGBL da vida, entendeu? Que também é uma coisa incerta, mas você fica atrelado a bancos, porque vai dar uma olhada como é que é a aposentadoria lá na Inglaterra, em outros países, até na Coreia, para você ver, que ridículo. E o povo chorando com o INSS, né? Vocês que não sabem, gente. Outra coisa que faz parte da política neoliberal é a desestatização, ou seja, a privatização de todas as empresas. Você acha que é uma coisa boa? Cara, eu sou do tempo em que o telefone era estatal.
A melhor empresa, na época, junto com a Telebrás, era a Embratel. Quando quebraram a Embratel, porque ela estava tete a tete com a AT&T nos Estados Unidos, que é a maior rede lá de não sei o que, da telecomunicação, porque naquela época eu lembro, eu era criança, aquela época, aquela Ana Paula Rose lá que sumiu, ela fazia propaganda das fibras óticas. Cara, nem se falava internet ainda. Mas a Embratel detinha a maior tecnologia, a maior e a melhor tecnologia de telecomunicações do planeta. E o que eles fizeram? Quebraram. Agora me diz se a telefonia no Brasil vale alguma coisa nessa situação que nós estamos. Não vale nada. Quem é mais antigo sabe, tá? Eu tô com 47 anos, eu vivenciei essa época. E o povo querendo, não, privatiza, porque vai ser bom, eu vou ter 3 telefones. Realmente, temos várias coisas, mas olha, ter telefone fixo em casa era praticamente você comprar um terreno ou uma casa. Era algo para ser levado para a vida. Hoje em dia você troca, chuta o número do telefone como se fosse lixo. Tanto faz, tanto fez. Tem gente até que nem quer mais saber de internet, né? Largou mão do Zap Zap. Pra quê? Para evitar briga. Então, isso é o futuro. Por mais que o lado da esquerda diga que não vamos privatizar, no final ele vai privatizar. Então, assim, você que é de esquerda, fique atento. Não vai ser tudo isso, não. E você que acha que é de direita, também não vai ser aquelas coisas. Porque foi no governo do Bolsonaro que viu o pior aborto, tá? Pior caso de aborto de uma criança de 10 anos. Porque brasileiro tem um problema de memória, né? E depois vem falar que ele é anti-aborto, não sei o quê. Ah, mas foi um caso isolado. Não, ali foi um assassinato. E olha que a Damares correu, hein? Fez o que pôde. Eu nem reclamo da... Por incrível que pareça, eu não reclamo da Damares. Não é a melhor pessoa como ministra e tal. Mas não posso reclamar. Ela tentou. Aí o Mourão chegou e falou, não, tinha que tirar o nenê mesmo, tá? Abre o olho, brasileiro. Abre o olho, tá? Então, eu não vou defender ninguém. A única coisa é que eu estou feliz com o meu candidato aqui do Paraná. Pronto. Para governador. Ter senador também tô no ódio já. Umas situações horríveis. Um senador do meu estado foi contra a CPI. Por quê? Ah, porque o cara que encabeça lá é a favor do Lula. Ah, tá, tudo bem. Mas por outro lado, e a CPI da educação? Vamos ficar por isso mesmo, senador? E o senhor quer reeleição, né? E por aí vamos, né? Apesar que acho que no caso deles não é reeleição. Acho que o caso deles eles vão ficar, vai abrir uma outra vaga aí, né? É assim caminha a humanidade, né? Muito bem. Fiz o pitaco, tá? Então, assim, gente, fujam de canais católicos que começam a falar coisa fora da realidade. O que eu aprendi, então, para finalizar com o caso aí do irmãozinho ou irmãzinha que mantém o canal? Eu parei de seguir. Olha, por mais que a igreja esteja errada, é melhor errar junto com a igreja. Então, eu não deixei de fazer a contribuição para a campanha da fraternidade, mas rezo pela conversão de quem for usar os recursos, usar de forma errada, tá? Então, mas assim, você fazer campanha contra a Igreja Católica, você será a favor do anticristo. Aí é pior de tudo. Então, a única coisa que eu ainda reforço e falo, e eu tenho observado que as coisas estão caminhando para isso, ainda são as profecias de Nossa Senhora de Anguera, do senhor, o senhor Pedro Regis, né? E, inclusive, já saiu junto com o padre Gabriel Vilaverde, então eu acho muito bacana esse tipo de interação, né, fraterna, porque, na realidade, eu demorei bastante para falar sobre as profecias, e as últimas profecias têm sido calamitosas, porque vai ter mais Judas dentro da Igreja Católica do que gente como Pedro, por exemplo. Pode até ser Pedro, mas vai ter muita gente agindo como Judas. Então isso é um alerta, né, de Nossa Senhora de Anguera para todos, tá? Se quiser acreditar, acredita, se não quiser, não precisa. Tá certo? Muito bem.
Eu vou dar continuidade ao capítulo 3 do livro, então, da Beata Ana Catarina Emmerich. Esse livro não está dizendo beata, porque provavelmente ele quer atingir um público maior, então... eu esqueci, eu ia falar o prefácio de João Paulo II, né? Então, é um livro da editora MIR, tá? Ele é bem pesado no sentido de você fazer a digestão dele. Não é uma leitura que você vai ler assim como um Game of Thrones, não é isso, entendeu? É uma leitura que você tem que fazer uma reflexão, por mais que seja revelações privadas, ele vai mexer o seu interior, tá? Como mexeu com Mel Gibson, né? Então, eu vou ler primeiro o prefácio, depois um trecho. Não, um trecho não. A terceira parte do capítulo 3, Tentações da parte de Satanás, né? Então, desde segunda-feira eu estou fazendo a leitura desde da primeira parte do capítulo 3 e até sexta-feira, sábado, né? Sábado de Aleluia. Desculpa, eu vou estar lendo esses trechinhos desse capítulo, tá? Então vamos lá, primeiro o prefácio. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Um dos mais extraordinários livros já publicados, traz o relato das visões da famosa mística católica do século XIX, a beata Ana Catarina Emmerich. Além de ser fiel à Bíblia, toca, edifica e surpreende pelo profundo detalhamento dos impressionantes momentos suportados por nosso Salvador em seu sobre-humano ato de redenção. Este livro conduz o leitor a uma viva e duradoura impressão da terrível agonia causada pelos sofrimentos de Nosso Senhor. E foi justamente a motivação do ator Mel Gibson para produzir o filme A Paixão de Cristo, um livro que irá modificar os corações de pedra. Precedendo a narrativa de suas visões, essa edição apresenta um resumo da vida notável da religiosa beata Ana Catarina Emmerich, de 1774 a 1824, que é quando ela nasceu e ela faleceu, e declarada pela Igreja heroína da fé. Já naquela época, foi beatificada por João Paulo II em 2004. Nos últimos 12 anos de vida, recebeu os estigmas de Cristo e desde então não consumiu mais alimento, vivendo somente da comunhão eucarística, permanecendo em êxtase grande parte do tempo. Era durante os êxtases que ela testemunhava em visão os detalhes da vida de Nosso Senhor apresentados neste livro. Ela auria esta força da Santíssima Eucaristia. O seu exemplo abria os corações dos pobres e dos ricos, das pessoas simples e instruídas, à dedicação amorosa a Jesus Cristo. Ainda hoje ela continua a transmitir a todos a mensagem da salvação. Todos nós fomos curados pelas chagas de Cristo. Essas últimas palavras são de João Paulo II, tá? Mas tem aprovação eclesiástica. Muito bem. Depois da leitura, então agora eu vou fazer a leitura da parte 3, do capítulo 3, Tentações da parte de Satanás. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI e todos que merecem nossas atenções oracionais, tá? Então, Tentações da parte de Satanás. Quando essa multidão de culpas e pecados acabou de passar diante da alma de Jesus, como um mar de horrores, e após haver ele oferecido como sacrifício de expiação por tudo e chamado sobre si toda onda de penas e castigos, suscitou-lhe Satanás inumeráveis tentações, como outrora no deserto. Apresentou até numerosas acusações contra o puríssimo Salvador. Que, disse ele, queres tomar tudo isto sobre ti, não és puro? Vê isto e aquilo e mais isto. Então desenrolou diante dos olhos imaculados da divina vítima, com impertinência infernal, uma multidão de acusações inventadas. Acusou das faltas dos discípulos, dos escândalos que tinha dado, das perturbações que ele trouxe ao mundo, renunciando aos costumes antigos. Satanás procedeu com o mais hábil e astuto fariseu. Acusou de ter sido a causa da matança dos inocentes por Herodes, dos perigos e sofrimentos de seus pais no Egito. Acusou de não ter salvado da morte a João Batista, de ter desunido famílias, protegido pessoas de má fama, de não ter curado certos doentes, de ter causado prejuízos aos habitantes de Gergesa, porque permitiu aos processos que entornassem porque permitiu aos possessos que entornasse a sua adorna de bebidas e porque causou a morte da manada de porcos no lago, imputou-lhe as faltas de Maria Madalena, por não lhe ter impedido a recaída no pecado, acusou de ter abandonado a família e de ter dissipado o bem alheio. Numa palavra, tudo de que Satanás podia ter acusado Jesus, na hora da morte, um homem comum que tivesse feito tais ações externas, sem motivos sobrenaturais.
Tudo apresentou o tentador a alma abatida de Jesus para amedrontá-la e desanimá-la, pois ignorava que Jesus era o Filho de Deus e tentou-o somente como o mais justo dos homens. Nosso Salvador deixou predominar a sua humanidade de tal modo que quis sofrer também aquelas tentações que assaltam mesmo os homens que têm uma morte santa, pondo em dúvida o valor interno das suas obras boas. Jesus permitiu para esvaziar todo o cálice da agonia que o tentador, ignorando-lhe a divindade, lhe apresentasse todas as suas obras de caridade, como outras tantas dívidas ainda não pagas à graça divina. O tentador censurou Jesus de querer expiar as culpas de outros, ele que não tinha méritos e que tinha ainda de satisfazer a justiça divina, pelas graças de tantas obras que considerava boas. A divindade de Jesus permitiu que o inimigo lhe tentasse a humanidade. Como podia tentar um homem que quisesse atribuir às suas obras um valor próprio, além daquele único que podem ter da união com os méritos da morte redentora de nosso Senhor e Salvador? O tentador apresentou-lhe assim todas as suas obras de amor como atos privados de todo mérito, que antes o constituíam um devedor de Deus, porque, segundo o acusador, o seu valor provinha antecipadamente, por assim dizer, dos méritos da paixão, ainda não consumada e cujo valor infinito Satanás ainda não conhecia. Portanto, não teria Jesus ainda satisfeito, na opinião do tentador, pelas graças recebidas para essas obras. Apresentou-lhe títulos de dívida por todas essas boas obras e disse, aludindo a estas: ainda deves por esta obra e por aquela. Finalmente desenrolou mais um título de dívida diante de Jesus, afirmando que tinha recebido e gasto o preço da venda da propriedade de Maria Madalena em Magdala. Disse a Jesus: como ousaste desperdiçar o bem alheio, prejudicando assim aquela família? Vi a apresentação de tudo, a cuja expiação Jesus se oferecera, e senti com ele todo o peso das numerosas acusações que o tentador levantou contra ele. Pois, entre os pecados do mundo que o Salvador tomou sobre si, vi também os meus inumeráveis pecados, e do círculo das tentações veio também a mim, no caso a beata Ana Catarina. Como rio de acusações nas quais se me patentearam todos os meus pecados de atos e omissões. Eu, porém, olhava sempre para o meu esposo celeste durante esta apresentação dos pecados, gemendo e rezando com ele, e virava-me também com ele para os anjos consoladores. Ai, o Senhor torcia-se como um verme sob o peso da dor e das angústias. Durante todas essas acusações de Satanás contra o puríssimo Salvador, somente com grande esforço consegui conter-me. Mas quando levantou a acusação da venda da propriedade de Madalena, não pude mais me conter e gritei-lhe: como pode chamar dívida o preço da venda dessa propriedade? Eu mesma vi o Senhor com essa quantia que lhe foi entregue por Lázaro para obras de misericórdia, remir 27 pobres desamparados dos cárceres de Tirza. Tem uma nota de rodapé. Essa nota diz: essas palavras referem-se a uma visão na qual viu Jesus remir 27 devedores insolventes detidos numa cadeia que tinha uma guarnição romana. Terminando aqui pelo último parágrafo, né? A princípio estava Jesus de joelhos, rezando tranquilamente. Mais tarde, porém, se lhe assustou a alma, à vista da atrocidade dos inumeráveis crimes e da ingratidão dos homens para com Deus. Assaltaram-no na angústia e dor tão veementes que suplicou tremendo: meu Pai, se for possível, passe esse cálice longe de mim. Meu Pai, tudo vos é possível, afastai este cálice de mim. Depois sossegou e disse: não se faça, porém, a minha vontade, mas a vossa. A sua vontade e a do Pai eram uma só, mas entregue à fragilidade da natureza humana, por amor, Jesus tremia à vista da morte. Aqui eu vou dar uma parada, porque depois chega a parte 4 do capítulo 3, tá? Capítulo 3, lembrando, diz Jesus no Monte das Oliveiras. Por que eu estou lendo? Bom, na verdade, eu escolhi meio que a esmo, né, para essa leitura. Mas, assim, eu acho importante esse tipo de leitura, mesmo sendo uma revelação privada, para nós vermos que, porque há alguns relatos que Jesus suou sangue. Não foi pelo medo de morrer. Porque eu sempre fiquei pensando, o medo de morrer, todos nós passamos. Mas medo de morrer a ponto de suar sangue, eu nunca tinha ouvido falar. E aí, com essa parte da revelação privada da beata Ana Catarina Emmerich, não foi só o medo da morte, do suplício. Você já pensou ser tentado por Satanás, o acusador?
Então, outra coisa que eu gostaria de deixar pontuado, as séries que você vê na Netflix, que eu e você, a gente vê né, por aí, Lúcifer, ou Coisas do Mal, até várias séries de vários streaming, agora não é só Netflix, né? Netflix foi a abertura, agora tem outros. Vários filmes que nós vemos em que o mal está presente, a maldade está presente, a escuridão, as trevas, sob efeitos especiais, sob a carinha bonita de um bruxo, de animais fantásticos, de dragões, de seres chifrudos. Até o fato de fazer coquinho assim na cabeça, as mulherzinhas, né? As mulheres lá das baladas fazem os coquezinhos. Pra que fazer aquilo na cabeça? Você é amiguinho de quem? Do demo, né? Do inimigo de Deus. E o inimigo de Deus não tá para brincadeira. O inimigo de Deus trabalha 26 horas por dia. Ele não te dá sossego. Ele não nos dá sossego. O mal, ele existe. Ele é encarnado na figura de quem? Satanás. Né? O demônio. Então, a hora de fazer confissão e ficar de piadinha, realmente não dá. Isso vale para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Principalmente para mim, né? Você acha que eu não gostaria de eu mesma passar um paninho na minha vida? Mas não dá, né? E nós ofendemos o Senhor Jesus todo dia. Tá? Então eu espero que nessa Semana Santa eu estava pensando em pegar um outro livro, sabe? Eu tenho um outro livro de Charles de La Foucault, acho que é isso que é o nome, sobre o mistério da paixão. É um livrinho curto, mas de alguma forma esse livro que eu tenho, já comprei há algum tempinho, piscou para mim, né? Aí eu resolvi ler. E a parte que mais me chamou a atenção é essa, e na sequência, e na verdade tem um capítulo anterior do Lava Pés, em que Jesus ainda tenta, aqui no livro, tenta, não é de tentação não, ele de tentar mesmo salvar Judas. Mas não adianta, Judas é o traidor por excelência, né? Tá? Então eu não vou ler essa parte, já passou, porque aqui estamos no momento em que ele vai ser preso, crucificado. E talvez lá para frente, lá no período da Páscoa, eu fale alguns trechinhos da ressurreição. Quem sentiu interessado, desculpa, na parte de Maria Madalena, existe a publicação pela mesma editora de Maria Madalena, escrita, na verdade não é escrita, né? Repassada pela beata Ana Catarina Emmerich. Irmã Emmerich relata sobre a vida dos pecados de Maria Madalena desde os 9 anos de idade, sua maneira extravagante de se vestir, seu segundo arrependimento depois de cair no pecado novamente, o exorcismo realizado por Nosso Senhor e sua defesa contra os hipócritas, a relação de Madalena com Marta e Lázaro, sua aparência, seu papel no Calvário e muito mais. E tem também da Santíssima Virgem, tá? Eu não tenho esses dois. Talvez eu tenha, né? É que eu tô evitando de juntar livros, sabe? Tô jogando essa para vocês. Mas quem quiser, tá? É interessante. Gente, então vamos lá, tá? Vamos para a primeira leitura. Desculpa. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura desta quarta-feira santa é livro do profeta Isaías 50, versículos de 4 a 9. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã, me excita o ouvido para prestar atenção como discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás.
Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 68, com o refrão: Respondei-me pelo vosso imenso amor nesse tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que sofri tantos insultos e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor nesse tempo favorável, Senhor Deus. Um insulto me partiu o coração, eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei que me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Respondei-me pelo vosso imenso amor neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor neste tempo favorável, Senhor Deus. Evangelho de hoje, Mateus 26, versículos 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo e vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho do domingo de Ramos foi Lucas 23, versículos de 1 a 49. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Eu vou terminando por aqui e lembrando, quinta-feira santa é a ceia do Senhor, a cor litúrgica é a branca. Também é a bênção dos santos óleos, então a maioria dos padres aí na sua diocese, arquidiocese, vai estar reunido com o bispo, fazendo a missa solene na unção dos santos óleos. Sexta-feira santa, a cor vermelha, tem, né, o ofício da paixão, tudo. Depois sábado vai ser cor branca, vigília pascal, tá? Olha, gente, o que eu vou dizer é o seguinte: a leitura de sábado eu vou me esforçar para lançar no dia ou até antes. Antes é um pouco complicado porque minha vida tá um pouco puxadinho aí, mas é o ano que se apresenta, então graças a Deus, louvado seja Deus por eu ter esse ano, né? O que eu vou dizer é, vou tentar, tá? Fazer com que eu não se atrase, para que vocês possam acompanhar as leituras. Porque no momento da Vigília Pascal, as leituras, existe uma quantidade muito grande de alternância do cântico para a segunda leitura, até chegar no Evangelho, tá? E vida que segue, né, gente? Tá bom? Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira, fiquem em paz, na paz de Cristo, tá bom?